ecologia é o estudo do meio ambiente em si e a maneira como as pessoas se comportam em relação ao ambiente onde elas... Olha, eu não sei definir, isso é uma coisa que eu totalmente desconheço. Ecologia significaria, por mim pelo menos, a proteção ao meio ambiente e a conservação de outros vários métodos de cuidar do planeta para um futuro melhor. Eu que pelo menos gosto desse tipo de assunto, sabe, eu acho que é bem importante, mas infelizmente é um tema que poucos gostam de citar, ou pelo menos nem ligam para tudo isso. Pois bem, capitalismo é algo que envolve o dinheiro, que é desigual para todos. A política é um meio voltado para uma opinião de base fechada, em que decide as opiniões alheias, e a ecologia é um sistema onde deveriam ser tratados por todos. Política tipo, é uma coisa que nem tem na sociedade assim, que você mais define coisas, entendeu? Que depende, umas coisas que cria, que eu não tenho muito conhecimento disso, mas o que eu conheço mais é o que eu vejo assim na TV. Envolve tudo em questão de colaboração. Infelizmente, hoje em dia não temos tanto, mas antigamente era muito pior porque o desmatamento, a poluição era 1000 vezes pior. Claro que o aumento da tecnologia facilita muito para todos e a divulgação como redes sociais, Facebook, Twitter, ajuda muito a, digamos, a povo a colaborar, a proteger uns aos outros. Pena que certas pessoas que exigem mais poder, como presidência, políticos, infelizmente não nos ajudem quanto a isso. Eu tentaria fazer as coisas mediante os meus direitos, começando pelo básico, neste caso da ecologia, então podendo ajudar no meio ambiente no que eu posso, porque já na política eu não posso intervir, eu teria que ter mais pessoas, não é unânime a minha palavra, assim como no capitalismo. Nossa, eu faria tanta coisa, como por exemplo tirar esses políticos corruptos do poder. Isso era o básico de tudo para começar, né? Muita coisa. Começando com essas pessoas que infelizmente não colaboram com a gente e infelizmente também com aquelas pessoas más que não têm coração, aquelas que fazem isso por causa somente de dinheiro. É o básico, eu acho que é o que cada um poderia fazer mesmo, que é a separação do lixo em casa, desde o lixo até a rua, é o urbanismo em si, voltado para a ecologia. Tentando passar bons exemplos, tentar sempre ajudar o próximo, nunca tentar ficar com conflito com ninguém, nunca tentar fazer inimigos, sempre tentar fazer sempre o melhor, entendeu? O quê? A ecologia profunda é um movimento global, um pensamento ambientalista da atualidade que se baseia na filosofia do norueguês Arne Næss, que elaborou seus estudos a partir de Gandhi e do filósofo holandês Spinoza no início da década de 70. A ecologia profunda é uma espécie de ecofilosofia que depende da proteção do homem através da proteção do planeta. A ecologia rasa é centralizada no ser humano e coloca os recursos naturais da Terra sob o domínio do homem. A ecologia rasa predispõe o ser humano como superior às outras espécies. O crescimento econômico tem como base o crescimento humano e todo o progresso depende somente da alta tecnologia. Já a ecologia profunda, ela rejeita o pensamento antropocêntrico da ecologia rasa. O pensamento da ecologia profunda defende a harmonia com a natureza, igualdade entre todas as formas de vida, recursos naturais limitados,
tecnologia associada à natureza, reciclagem e valorização e defesa das minorias. E nas palavras de Capra, o ambientalismo superficial é antropocêntrico. Vê o homem acima ou fora da natureza como fonte de todo o valor e atribui à natureza um valor apenas instrumental ou de uso. Ecologia profunda não se separa do ambiente natural e nem qualquer outro ser. Vê o mundo como uma teia de fenômenos essencialmente interrelacionados e interdependentes. Ela reconhece que estamos todos inseridos nos processos clínicos da natureza e somos dependentes deles. Para Capra, existem dois tipos de visões que servem para explicar o mundo: a visão holística e a visão ecológica. A visão holística consiste em olhar o objeto e, nesse objeto, ver como os componentes interagem entre si. A visão ecológica é ver este objeto e seus componentes interagindo entre si e a maneira como esse objeto vai interferir no mundo, nas pessoas e no meio ambiente. Na visão ecológica, temos duas ramificações. A visão da ecologia rasa, que é antropocêntrica. Ela vê o homem no centro de tudo e não vê esse homem interagindo com a natureza. Ou seja, a natureza é um mero instrumento para ele. E tem a ecologia profunda. A ecologia profunda, ela vê o homem interagindo com a natureza. Ele está inserido dentro da natureza. E para Capra, existem umas outras duas ideologias que para ele deveriam interagir entre si, porém estas se divergem. É ecologia social, em que ela estuda as formas e características de uma determinada sociedade e como essas características irão interferir no mundo. Temos, por exemplo, uma sociedade racista, uma sociedade patriarcal, que cada uma terá uma característica e uma forma de lidar com os problemas. Temos também o ecofeminismo. O ecofeminismo diz que os problemas sociais entre mulher e natureza estão interligados. Ou seja, o homem, da mesma forma que submeteu a mulher, submeteu a natureza, fazendo com que os dois sejam meros instrumentos dele. E tudo isso serve para explicar a atual crise de percepção que temos no mundo. Nossa, o que é crise de percepção? A compreensão científica do mundo atual baseia-se numa visão absoluta do mundo, um mundo fragmentado. Porém, essa visão atualmente gerou uma crise de realidade, porque precisamos entender os nossos problemas globais, precisamos entender o que acontece na nossa época, como a pobreza, o aquecimento, a extinção, a violência. E esses problemas estão totalmente interligados e interdependentes. Caramba, isso é tão importante, né? Sim, mas os nossos próprios representantes, principalmente, concordam com esse conceito de visão fragmentada, que é inadequado para lidar com um mundo superpovoado e globalmente interligado. E com todos esses fatores, todos esses problemas, deve-se haver uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma? Sim, uma mudança de paradigma. O que o Capra quis dizer é que precisamos refletir de forma ampla os nossos valores e a ética para trazer uma nova concepção de realidade. Ah, entendi. Mas como é que eu faço essa ligação, já que tudo é fragmentado? Então se liga aí. A nossa ciência atual é de modelo cartesiano. Esse método cartesiano fragmenta as coisas. Nos trouxe vários avanços no sentido tecnológico e medicinal. Porém, estamos no meio de uma crise social e ecológica, justamente por causa dessa visão fragmentada desse nosso método de ciência atual.
E essa crise, ela nos faz mudar a forma de ver o mundo. Para a solução seria ver o mundo de uma forma mais abrangente. E ele sugere trazer uma forma holística e ecológica para solucionar todos esses problemas criados pela visão que a ciência nos traz hoje, atualmente. Porque o mundo, na verdade, ele está interligado. Tudo tem a ver uma coisa com a outra, em todos os sentidos. E você? Entendeu? Se não entendeu, se liga que é a hora da revisão. Então quer dizer que a ciência cartesiana nos trouxe evoluções na área da tecnologia, da comunicação, da economia, porém não está conseguindo trazer soluções para os atuais problemas que o mundo está passando. Problemas esses que causam a crise de percepção, pois a gente precisa mudar a nossa forma fragmentada de enxergar as coisas e passamos a entender que o mundo está totalmente interligado, como por exemplo, os problemas sociais, políticos, ecológicos, e essa mudança de pensamento seria a mudança de paradigma, que seria uma solução. E a ecologia profunda defende a proteção do homem através da proteção do planeta, tirando a visão de que o ser humano é superior às outras espécies e à própria natureza. A ecologia profunda mostra que precisamos ter uma harmonia com a natureza, tecnologia associada a ela, que o planeta tem alguns recursos limitados, a igualdade entre diferentes espécies e entender que tudo está interligado, como se fosse uma teia da vida. Qual é seu ideal? Qual é sua moral? Quando falamos de ecologia profunda, que é fundamental. Pare, pense, veja que o sistema liga pros seus valores. Entre em si e perceba que na verdade não é tudo aquilo que nos impõe. Mude seus paradigmas, pense no futuro melhor. Mude seus paradigmas, pense no futuro melhor. O que você tá fazendo? 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 O que você está fazendo para colaborar com as gerações futuras?